Ações e políticas públicas para a universalização de acesso à educação. Temos algumas questões importantíssimas nessa questão da universalização e acesso à educação. Como? Que concepção de educação eu tenho? Quais são as minhas práticas? Quais são as minhas ações? A concepção de educação vai muito além do espaço físico onde ela pode ocorrer, pois é um processo contínuo de formação e desenvolvimento do cidadão ao longo de sua vida. Portanto, é uma prática social que se constitui nas relações. É importantíssimo que a gente tenha em mente algumas questões fundamentais. Primeiro, eu estou dentro de uma escola. Essa escola tem uma função social e ela precisa cumprir essa função social, que é principalmente a questão do processo ensino-aprendizagem. Tem 4 questões básicas que nós precisamos nos preocupar. Primeiro, que escola eu tenho, que escola eu gostaria de ter? Que aluno eu tenho, que aluno eu gostaria de formar? É a partir destas 4 questões que a escola vai se organizar. Se organizar onde? No seu projeto pedagógico. Aí sim ela vai ter bem evidenciado a que ela se propõe. Que escola ela quer ser naquela comunidade em que ela está inserida. Então, é preciso que a escola tenha ações, mas ações concretas para que ela possa realmente cumprir com esse papel. Quais seriam essas ações? Primeiro, construir instrumentos eficazes para identificar e caracterizar sua população escolar e identificar aqueles que ainda não tiveram acesso à escola para que possam desenvolver um planejamento educacional capaz de atender essa população. Segundo, realizar um levantamento de dados sobre a estrutura e condições de funcionamento da rede escolar, mapeando todos os recursos existentes e a natureza de seu atendimento. Terceiro, ter conhecimento sobre a situação funcional dos profissionais da educação, sua formação acadêmica, quais são as suas concepções de ensino-aprendizagem que adotam e como trabalham com os alunos com necessidades especiais. É muito importante que a escola saiba aonde ela está inserida. Ela precisa ter essa caracterização, toda ela feita da clientela escolar em que ela vai atender. Se a escola não tiver esses dados em mãos, como é que ela vai atender essas questões básicas que eu acabei de falar? Que escola eu tenho? Para saber que escola eu tenho que ter toda a caracterização da minha clientela escolar. Onde eu estou inserida, qual é a minha clientela, quais são as suas necessidades, quais são os alunos que eu recebo, para daí eu colocar no meu projeto pedagógico que escola eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma escola assim, que ações eu vou desenvolver para atingir essa escola que eu quero, para formar esse aluno tão desejado. Aí nós estamos falando de uma educação e de uma escola de qualidade. Mas se a escola não tiver esse mapeamento, não tiver esses dados para se organizar, infelizmente não vai chegar a lugar nenhum. Todas essas informações servirão de base para que os sistemas de ensino se organizem,
com propostas de intervenção ligadas diretamente ao processo ensino-aprendizagem, com metodologias adequadas, currículos adaptados, materiais e equipamentos específicos, garantindo uma educação de qualidade. A escola nunca vai atingir um nível de qualidade adequado se ela não tiver essa organização. Como é que a escola vai se organizar se ela não sabe nem de onde partir? Se ela não tem caracterizada toda a sua clientela? Eu preciso saber que aluno eu tenho, que aluno eu estou recebendo. Quais são as suas necessidades? Qual é a necessidade desta clientela? Qual é a necessidade da realidade onde a minha escola está inserida? Por isso o projeto pedagógico é de cada instituição, porque cada instituição está inserida numa realidade diferente. É isso que a escola precisa ter a consciência, precisa saber o que desenvolver, precisa se preocupar com o processo ensino-aprendizagem. Senão, de fato, ela não vai acontecer. Aí, a escola que não sabe aonde ela quer chegar, o que ela tem como meta, ela vai por vários caminhos e não chega a lugar nenhum. Se ela não tiver determinado o que eu quero. Isto é a filosofia da escola. Que concepção eu tenho de processo ensino-aprendizagem? Esta é a minha filosofia. Aí eu sei aonde eu quero chegar e que todos que estão inseridos dentro da escola tenham esse conhecimento. É de fundamental importância essa concepção de educação. Vamos assistir a um trecho desse vídeo e depois retomamos. A gente costuma dizer, e isso é real, universalização só tem um número, é 100%. Não tem quase, praticamente, está perto. Esses 3.800.000 são o nosso desafio para chegar nos 100%. Afeta diferenciadamente cada faixa etária. Onde é que está o maior problema? No 4 e 5, que é a pré-escola, e no 15 a 17 anos, que deveria ser o ensino médio. Nessa de 6 a 14 a gente caminhou mais. Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos entender que essas pessoas, essas crianças e adolescentes estão nos municípios brasileiros. Nós temos 5.565 territórios onde estão essas pessoas, mais o Distrito Federal. É preciso procurar, é preciso entender, é preciso reconhecer essa exclusão para que a gente possa buscar a solução. O vídeo nos mostra que não é importante só a universalização da educação. Isso praticamente nós já temos. O acesso as crianças já têm. É importante a permanência e a educação de qualidade. Aí é que os índices nos mostram que ainda precisamos avançar, porque essas crianças têm o direito de uma educação e de uma educação de qualidade. A escola precisa se organizar, precisa ter um planejamento adequado, precisa ter um projeto pedagógico adequado, currículos adequados para realmente cumprir com a sua função. Sua função social, que é o processo ensino-aprendizagem. Ele, de fato, tem que acontecer, mas ele tem que acontecer com qualidade. Este é o grande desafio da escola hoje. A contribuição das ações de incentivo à educação. Tem alguns aspectos fundamentais, prioritários, para que as ações deem certo junto com o Plano Nacional da Educação. Na sociedade atual, capitalista e globalizada, cabe à educação a tarefa de preparar o homem para se adequar a essa realidade. Com isso, a escola tem uma função primordial nesse processo. Alguns aspectos são
fundamentais. Vejamos. Primeiro, usar de modo eficiente o tempo em sala de aula. Esse aspecto é fundamental, porque a educação de fato acontece aonde? A educação formal, na escola. Na escola, onde? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, quem é o responsável pela sala de aula? O professor. Então, o professor é o responsável pela utilização eficiente do seu tempo. Ele precisa se planejar, ele precisa se organizar para que o tempo seja utilizado de forma adequada e eficiente. Universalizar a educação de verdade. Universalizar para que todos realmente tenham acesso à educação. Acesso, permanência e educação de qualidade. Garantir escolas com infraestrutura adequada. Se tem a educação, é um direito de todos, que seja numa escola com uma infraestrutura adequada, principalmente nos dias de hoje, atendendo as crianças com necessidades especiais. Outra ação importante, trocar informações dentro da rede de ensino. A rede de ensino, ela tem que fazer essa troca, é na troca que todos ganham. O que realmente está acontecendo e está dando certo? Essas informações são de fundamental importância. Impedir que a criança vá à escola e não aprenda. Não é possível. Se a função social da escola é se preocupar com o processo ensino-aprendizagem, ele tem que acontecer. A escola tem que oferecer o melhor para que essa criança aprenda. Ele tem que, de fato, ser efetivo. Outra ação importante, disponibilizar mais escolas de tempo integral. As escolas têm que se preocupar não só com o tempo dessas crianças dentro da escola, mas principalmente com uma formação integral do indivíduo. Outra ação, priorizar o aprendizado em todo o sistema. Acabei de falar que a escola tem que cumprir com a sua função social, que é se preocupar com o processo ensino-aprendizagem. Então, ela tem que se preocupar com o que os alunos estão aprendendo. Outra ação, incentivar os pais a acompanharem a vida escolar do filho. Nós precisamos ter uma ação mais integrada junto à comunidade. Chamar essa comunidade para dentro da escola. Mas a escola ainda não é eficiente o suficiente para mostrar para os pais, para orientar esses pais como eles devem agir com os seus filhos. Muitas vezes nós só cobramos, mas nós cobramos de alguém que não sabe como faz. E a escola também não mostra esses caminhos. Tem uma frase muito importante que eu gostaria de deixar aqui. Ninguém dá o que não tem. Mas nós cobramos dos pais aquilo que eles não têm para dar para o seu filho. Então a escola precisa se preocupar, precisa chamar essa comunidade, mas precisa orientar. Nem nós, enquanto educadores, não damos aquilo que a gente não tem. Então, como é que nós vamos cobrar de um pai se ele não sabe como fazer? A escola tem que ser mais eficiente nesta situação, orientando esses pais quanto à vida escolar do seu filho. Outra ação importante é que a escola deve focar a gestão escolar na obtenção de resultados. A escola tem que se preocupar, sim, com os resultados. Se ela tem que se preocupar com o processo ensino-aprendizagem, esse processo ensino-aprendizagem tem que acontecer. E tem que acontecer de forma eficiente. E aonde vai se ver isso? Nos resultados. Se os alunos realmente aprenderam. E saber mensurar os resultados e aprender com eles.
nós aprendemos com os resultados, que eles sirvam de base para que a escola saiba retomar o seu trabalho. De onde eu devo partir para que realmente essas crianças aprendam? O Plano Nacional tem metas para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, para a educação de jovens e adultos. E quais são essas metas? Além de qualidade, inclusão de professores e investimento. Precisamos, portanto, de políticas públicas que priorizem a educação, porque muitas das medidas necessárias para que o Brasil avance no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária estão diretamente ligadas a uma educação de qualidade. Por quê? Porque essa educação de qualidade realmente vai se preocupar com o pleno desenvolvimento do cidadão. Vamos assistir a um pedaço desse vídeo e voltamos para comentar. Rubem Alves, Alexandre Dumas Filho dizia: não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. Ele acertou na mosca, porque as crianças fazem perguntas incríveis e com o passar do tempo elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, por que a água fervendo amolece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Quando eu era menino, eu olhava para cima, eu achava que as nuvens eram... A chuva estava lá, eu tinha medo que caísse tudo em cima de mim. E eu perguntava por que a chuva cai em gotinhas e não cai toda de uma vez. E as crianças são fantásticas. Minha filha adotiva, de 8 anos de idade, chegou para mim e disse: ô Rubem, a história da Cinderela, quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. Era para o vestido de baile virar vestido de cozinha, a carruagem era para virar abóbora. Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco? Bela crítica. Eu já fiz essa pergunta para os mais variados auditórios. Ninguém tinha feito essa pergunta. Uma menininha de 8 anos percebeu que tinha uma coisa errada na história. Elas são fantásticas. Rubem, por que você é um educador, hein? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o fato estranho que eu já fui pastor. E como pastor, a minha coisa era comunicar ideias. E eu acho que eu me encantei com a comunicação de ideias. Eu criei formas de comunicar as ideias. Tinha muitas ovelhinhas? E tinha mais velhinhas do que ovelhinhas. Mas, então, a ideia de comunicar... E eu descobri uma coisa interessante, que um artigo de 2 páginas comunica mais do que um livro de 300. O vídeo nos mostra como é importante nos preocuparmos com o processo ensino-aprendizagem. O que realmente as crianças precisam aprender? O que realmente interessa a essas crianças aprenderem? Aí nós estamos nos preocupando com o processo como um todo e oferecendo uma educação de qualidade, porque os currículos devem ser adaptados e devem atender à realidade da clientela, à realidade em que a escola está inserida. Não é possível a gente fazer uma educação sem se preocupar com o que as crianças precisam aprender, incentivando
demonstrando, fazendo com que elas tenham a necessidade de ir atrás da pesquisa, de ir atrás da informação. Portanto, hoje, o grande desafio da escola é levar a criança a pensar. O profissional da educação como agente de mudanças. Hoje é um grande desafio também o nosso professor, a sua formação continuada. Ele precisa ter uma prática reflexiva em cima do seu trabalho, aquela questão da ação, reflexão e ação. E ele precisa saber trabalhar com autonomia. São questões fundamentais para que realmente ele cumpra com o seu papel e a educação aconteça de forma organizada, planejada e com qualidade. Estão ocorrendo grandes mudanças no mundo, sobretudo em alguns setores que utilizam a atividade humana e, consequentemente, estão relacionados com a educação. Para que a escola cumpra com qualidade o seu papel, é imprescindível a capacitação continuada e permanente dos profissionais da educação. O professor poderá contribuir de forma significativa, desenvolvendo práticas pedagógicas inovadoras. Como? É importante o professor ter a consciência do seu papel. Se de fato a educação acontece dentro da sala de aula, o maior responsável por todo esse processo é o professor. E este professor precisa se qualificar. Este professor precisa estar em permanente capacitação. Por quê? Porque ele precisa levar a melhor aula com a melhor qualidade possível para dentro da sala de aula. O nosso aluno sempre precisa ganhar. Com isso, nós teremos realmente uma escola de qualidade. Senão, não podemos dizer que a nossa escola está oferecendo a melhor qualidade dentro da sala de aula. É necessário uma educação permanente. É necessário também que esse profissional seja eficiente e eficaz. Agente de mudança, educador, reflexivo, investigador, pesquisador intelectual, pesquisador crítico e transformador da realidade. O professor realmente só vai estar cumprindo com o seu papel se ele se deter a todas estas questões. É fundamental a sua capacitação, a sua formação continuada, para que ele leve para dentro da sala de aula as melhores práticas, as melhores intervenções pedagógicas, que ele realmente cumpra com o papel de mediador do processo ensino-aprendizagem. Mediando por quê? Porque ele vai instigar esses alunos à pesquisa, a procurar novas informações, ele vai ser um inovador dentro da sala de aula. Com isso, ele está cumprindo com o seu papel, desenvolvendo uma educação de qualidade e preocupado com o processo ensino-aprendizagem de seus alunos. Ele estará também desenvolvendo a autonomia em seus alunos. Para quê? Para se tornarem cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Esse movimento nos leva à conscientização do que é ser professor e ser aluno. O que dá sentido à profissão do professor como agente de mudanças para a educação. Ele tem que ter essa consciência que ele é um agente de mudança, que ele é um agente transformador,
levando os seus alunos ao desenvolvimento da autonomia, levando os seus alunos ao pleno desenvolvimento de ser um cidadão crítico, um cidadão participativo que a gente fala tanto. Mas é preciso que isto realmente aconteça e, de fato, dentro da sala de aula, para que realmente todos saiam ganhando. Vamos assistir a esse vídeo e voltamos na sequência? Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Só a empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Esse vídeo é fantástico porque ele nos mostra o quanto é importante o papel do professor neste processo todo ensino-aprendizagem. O professor, ele precisa ser inovador, ele precisa ser reflexivo, ele precisa ser um incentivador das crianças no sentido de levar as crianças a pensar, de levar as crianças a desenvolver a curiosidade, porque através da curiosidade a criança realmente aprende. Este é o grande desafio e fica aqui uma grande reflexão. Que professor eu sou? Esse professor que realmente leva a melhor qualidade de educação para dentro da sala de aula, este é o meu grande papel.